Se a Nigéria funcionasse como esta cela, disse, o pai não teria nenhum problema. As coisas são tão organizadas. Nossa cela tem um chefe chamado General Abacha e ele tem um vice. Quando você chega, tem que dar algum dinheiro para eles. Se não der, vai ter problemas. E você tinha algum dinheiro? Perguntou a minha mãe. Namábia sorriu. Seu rosto estava ainda mais bonito, com uma mordida de mosquito na testa que parecia uma espinha. E ele disse em Igbo que tinha enfiado o dinheiro no ânus assim que foi preso no bar. Alô, pensantes! Dalton não está aqui! Olá, aqui é o Maílson do perfil Nota de Observador e hoje a gente está aqui para dar continuidade ao projeto Clube do Conto Veda. A gente vai discutir um conto da Chimamanda e, como o Dalton não está aqui, eu trouxe... Oi, gente! Eu sou a professora Laurisa Maurício, sou professora de língua portuguesa formada pela UFC e hoje a gente vai bater um papo. E é isso, a gente vai conversar sobre o conto A Cela 1, da Chimamanda. Esse conto está dentro do livro No Seu Pescoço, publicado em 2017. No Seu Pescoço tem 12 contos reunidos que se passam na Nigéria, que é o país de origem da Chimamanda. E a Chimamanda, nas suas obras, e nesse conto que a gente vai discutir hoje, tem como abordagem a discussão social, as discussões de gênero, e isso vai permear a nossa discussão como um todo. A gente vai... Só antes da gente começar a nossa discussão, né? Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, interagir. Deem boas-vindas para a Laurisa no canal. Assim, ela vai participar de outros vídeos mais ao longo do projeto. E é isso, vamos iniciar esse fórum de discussão, como o Dalton vem enfatizando ao longo do Clube do Conto Veda. Bem, o conto de hoje, ele é narrado pela irmã do personagem principal, o Namábia, e como o conto é um pouquinho extenso, aí a gente tem umas colinhas assim meio que, ó. Ele é narrado pela irmã e ela começa a contar a fase da adolescência desse irmão dela, com pequenas infrações, roubos de livro de biblioteca, quebrar a janela da sala de aula, cópia da chave do carro do pai. E aí, todas essas infrações, elas são meio que feitas vista grossa pelos pais. Inclusive, o conto começa justamente com ele assaltando a casa. Ele vai para a missa com a irmã, num dia em que os pais tinham ido para outra cidade visitar os avós. E aí ele deixa a irmã na igreja, some, e quando volta 10 minutos antes do padre terminar a missa, pega a irmã e quando chega em casa, ele diz que a casa foi roubada. O pai sabe que foi ele por conta do cenário de bagunça, porque levaram as joias da mãe e sabiam exatamente onde as joias estavam. A partir daí, há um crescente, né? Das pequenas infrações, há um crescente. Ele começa a se envolver com um grupo, com gangues, elas são tidas mais ou menos como gangues, porque eles são grupos de iniciação à fraternidade. Só que eles têm rivalidades, e esses grupos começam do roubo e vão para os assassinatos. Eles começam a se matar. E ele diz para a irmã que não é envolvido com nenhum dos dois grupos, até porque ele quer continuar a amizade com todo mundo. Até que um belo dia, uma bela noite, ele sai de casa, não volta, e no dia seguinte o pai descobre que ele tinha sido preso junto com todos os garotos do culto. Que esse culto era justamente esse período em que essas crianças assaltavam ou matavam. Qualquer semelhança às facções não é coincidência. E aí, quando ele é preso, que o pai chega à delegacia, ele descobre que o filho tinha sido transferido para uma espécie de presídio. Só que não um presídio qualquer. É um presídio que tem uma fama de torturar até a morte. E aí, no dia seguinte, o pai vai para esse presídio, suborna os policiais para que possa visitar o filho. O suborno é feito com dinheiro, arroz e carne. E aí eles tiram o filho da cela e vão para uma mesa, um espaço para poderem conversar.
Quando eles começam a conversar, aí o filho fala como é que foi chegar lá, como é lá dentro da cela. Ele fala sobre a organização, que dentro da cela dele tem um chefe. E aí ele fala de todo essa primeira impressão que ele tem. Os pais continuam a visitar ele todos os dias. Até que um dia ele comenta com os pais a respeito da cela 1, que é a cela que fica ao lado dele. Ele conta para os pais que tiraram um homem morto, todo inchado, de dentro dessa cela e fizeram questão de parar para que as outras celas vissem. A cela 1 ela é utilizada como uma forma de manter a disciplina. É o cantinho do castigo. Então, quem não se comporta vai para a cela 1. E aí, ele continua sendo visitado e a cada dia a irmã retrata como ele está gostando do fato de ser o menino sofrido da família. As aventuras que ele conta lá é só assim, cada vez mais se vitimando. Até que um belo dia é preso um senhor. Cultura do local, quando você não acha o ladrão, é preso o pai. Então chega à cela dele um velho de 60 anos, aproximadamente 60 anos, aposentado, que é preso no lugar do filho. Ele é inocente. E esse senhor começa a passar por humilhações, tanto dos prisioneiros da cela, principalmente dos guardas. E aí, na Mâmbia, ele começa a sentir afetado por essas humilhações, até o ponto de um dia ele defender esse velho, agredir verbalmente um policial para defender esse velho e ser transferido para a cela 1. No mesmo tempo em que ele é transferido para a cela 1, o pai consegue a soltura dele. E ao conseguir a soltura, quando chega na prisão, o filho tinha sido levado para um outro local. O conto não deixa claro, mas ele deixa uma leitura de que esse outro local seria o local onde eles somem misteriosamente com os infratores. Só que o pai consegue chegar nesse local a tempo e tira o filho de lá. E ele conta a história para o pai, da defesa do senhor, do velho, e não se fala mais no que ele passou dentro da cela 1. Então, a transformação que ele sofreu dentro da cela 1, ela é deixada muito no implícito, né? Ela não é deixada claro. Mas ela é responsável por uma mudança de um adolescente que achava tudo muito fácil, porque ele não tinha regras, e aí ele vai para essa prisão, para essa cela 1, e sai de lá uma outra pessoa. E essa é a constatação que chega à irmã, que é a narradora do conto. É interessante a gente perceber na construção desse enredo, na construção desses personagens, desse cenário, que nós estamos sendo apresentados a essa sociedade extremamente problemática e complexa, e é com base nessa sociedade complexa que a gente vai dividir nossa conversa em dois momentos. O primeiro é a relação violência e sociedade, né, principalmente do ponto de vista desse sistema prisional, que apesar de ser na Nigéria, não difere muito do nosso sistema prisional nacional, né, brasileiro, e das questões de gênero, porque assim, nós temos uma personagem feminina, uma narradora em primeira pessoa, mas ela não tem nome. E ela está contando a história do irmão, e o que é que a gente pode fazer a leitura, só para antecipar um pouquinho. Como que o machismo e as questões envolvendo gênero também prejudicam os homens dentro desse sistema, né? Como que o feminismo é importante também para salvar homens. Inclusive, a gente vai trazer outros textos da Chimamanda para a nossa discussão sobre a questão de violência. É interessante que quando o pai vai visitar o filho, logo no início, né, nos primeiros dias que ele foi preso, o pai pensa, né? Se eu tivesse feito isso com ele desde a primeira infração, ele estaria melhor. Eu deveria tê-lo colocado numa cela. Ou seja, o pai percebe que precisava ter tomado alguma atitude e não só passado a mão na cabeça. E aí a gente tem um contraponto muito grande entre sociedade e violência, pai e filho. A sociedade aí ela é representada pelo pai. Ele fala em um determinado momento que se o país, como foi visto na epígrafe, né, que se o país fosse organizado como uma cela, ele estaria melhor.
Por quê? Porque o pai não lhe dá regras. Ele viveu uma vida sem regras. O que deveria ter sido o papel do pai, inserir ele nessa sociedade através de regras. No entanto, ele vai aprender essas regras no sistema prisional, na cela. Então a gente tem esse contraponto de que o pai não faz o papel da sociedade, mas a cela acaba fazendo. É como se como se os jovens, né, fazendo uma leitura de forma mais ampla, como se os jovens precisassem de um direcionamento. E o que o pai não faz, né? O pai deixa ele livre, deixa ele seguir os seus instintos, né? Embora eu não concorde muito com essa palavra. E o jovem vai encontrar os muros que vão lhe parar em algum momento. Infelizmente, os muros não estão dentro de casa. Os muros são essas celas dentro desse sistema. E é interessante como a violência é muito descrita de forma bem crua, né? É como se o jovem precisasse passar por aquela violência para ele despertar para a necessidade de olhar para o outro e não só para si. É como se só depois de ter passado pela cela 1, o jovem percebesse que tem um pai, uma mãe, uma irmã e que aquela família é importante para ele. E essa sociedade, ela não afrouxa só com ele, ela também afrouxa com a narradora. Sim. Porque em um determinado momento do conto, ela já está cansada de estar indo visitar o irmão e ver o irmão se gabar de estar preso, ou se gabar não tanto, mas de fazer aquele papel de sofrido, que ela se rebela e um dia, na hora de sair para ir visitar o irmão na prisão, ela pega uma pedra e joga no para-brisa do carro. E ela consegue, naquele exato momento, fazer com que eles não vão. Mas assim que ela faz isso, ela corre e se tranca no quarto com medo do castigo. Porque na cabeça dela, o castigo não vem para o irmão, mas viria para ela. Só que não vem. No dia seguinte, eles entram no carro e vão visitar o irmão e não se toca no assunto da pedra no para-brisa. Então, essa sociedade, ela acaba sendo tóxica não só para a criação desse menino, mas o dela também. E é interessante a gente mencionar que essa sociedade que a gente está falando no conto é uma sociedade universitária. Os pais dos personagens, né, da narradora e do protagonista, eles são professores universitários, eles vivem em comunidade universitária. Então, como os pais eles são figuras públicas, né, dentro daquela sociedade, eles acabam por achar conveniente ocultar os problemas de casa para que as pessoas não comentem. É como se o que não é comentado não existe. Então eles preferem esconder, fingir que não acontece para que as pessoas não comentem, o que é extremamente complicado e problemático. A importância do dizer não, né, que a gente escuta tanto. O não, às vezes, é muito mais construtivo do que dizer sim para tudo. E ele vai escutar esse não dentro da prisão, sim. Que ele não pode, ele não pode, ele não pode. Então, ele vai começar a se moldar a esses nãos. Na prisão ele tem um chefe, né? Um chefe, como ele dizia, um vice a quem ele deve respeito. Um respeito que ele não tinha, ele não precisava ter dentro de casa. E só para a gente já começar a discutir um pouco o segundo ponto, que é a questão de gênero, nós temos essa protagonista, narradora, que vai contar a história desse irmão. E é interessante um detalhe, para a gente começar a nossa discussão sobre gênero, que essa filha, né, essa menina, ela é negra, ela é vista como uma menina feia por ser negra. Inclusive, a mãe recebe o comentário de uma colega, ela é uma vizinha, eu acho, que é assim, o filho é branco, o que puxou a ela, e a filha é negra. E uma das vizinhas comenta, né, que ela perdeu a chance de dar beleza para as dois, gastou toda no filho, como se o filho branco fosse melhor, além de ser homem, branco. E eles acabam negligenciando mais também por isso. E tem muito a história de que a mulher, ela tem que ter como única virtude a beleza. Sim. Então, como lhe foi roubada a beleza dela, ela já não é, e ela só não é bonita porque ela não é branca. Ela não é descrita. O menino é feito descrições dos olhos. O comentário é assim: era igualzinho a minha mãe, com a pele cor clara de mel, olhos grandes e uma boca generosa que se curvava perfeitamente. A menina era escura. Bom, então faz a gente questionar
Se o papel da mulher na sociedade é só do embelezamento, e se por ela ser negra, ela não é bonita, vamos pensar? Aproveitando, né, deixa os comentários. O que vocês acham sobre essa questão do papel de gênero, das questões raciais envolvendo gênero, envolvendo sociedade, envolvendo violência? Interajam com a gente, deixem a opinião de vocês, porque é importante esse feedback de vocês para que a gente construa também nosso pensamento crítico sobre o que a gente lê, sobre o que a gente vive. E só para trazer uma fala da própria Chimamanda no livro Sejamos Todos Feministas, que é um discurso dela no TED Talk, se eu não me engano, é assim que se pronuncia, que ela vai dizer o seguinte: o mundo como criamos nossos filhos homens é nocivo. Nossa definição de masculinidade é muito estreita. Abafamos a humanidade que existe nos meninos. Enclausuramos-os numa jaula pequena e resistente. Ensinamos que eles não podem ter medo, não podem ser fracos ou se mostrar vulneráveis. Precisam esconder quem realmente são, porque eles têm que ser, como se diz na Nigéria, homens duros. E é isso que a gente vê esse personagem se tornando na adolescência. Ele se vê como uma pessoa dura, uma pessoa que é forte, é viril, porque está dentro de uma gangue, está dentro de um culto. E ele vê essa fragilidade quebrada quando ele tem que baixar a cabeça para outros homens duros, quando ele tem que baixar a cabeça para o sistema prisional. É tanto que dentro da prisão ele passa por 2 choques de realidades. O primeiro, que tem a ver com essa citação, que é um dos meninos, né, dos garotos do culto, como eles são chamados, que era considerado um dos mais terríveis, dos mais durões, dos mais violentos, chorar até soluçar. E aí é a primeira desconstrução dele. A segunda desconstrução é a cela. Cela. Não a dele, a cela 1. Que é quando ele vê a sua força física, a sua masculinidade ser violentada física e psicologicamente por outras pessoas, por um sistema, por algo com que ele não pode revidar. Porque é simples, a gente estava até comentando, né, que essa questão das seitas se confrontarem entre si, a gente lembrou muito do Abrir Despedaçado, que a questão, você mata um, a pessoa vem e mata outro, aí a pessoa vai lá e revida e entra num ciclo vicioso que não se encerra. Então, quando ele se vê diante da cela 1, ele não está enfrentando um grupo ou uma pessoa em si, ele está enfrentando um sistema. E como que você derruba um sistema? Calma, Max, corre aqui. E tem só uma coisinha que eu tinha esquecido. A personagem não tem nome. A personagem feminina, ela não tem nome. O pai, que deveria ser a figura patriarcal, não tem nome. Só tem nome o rapaz, o garoto, Namâmbia, e um outro homem que é como se fosse parceiro dele de gangue. Que a menina se vê apaixonada, interessada. Mas ela não é nomeada. O pai não é nomeado, a mãe não é nomeada. Tudo gira em torno desse menino e dessa transformação de como ele vê. E eu ainda vejo a cela 1 não como uma luta dele contra o sistema, mas também uma luta dele contra ele mesmo, para que ele desconstrua todos esses conceitos que o feminismo, que o machismo acaba colocando em cima do homem, toda essa pressão que coloca. E aí, a partir dessa cela 1, que ele começa a ver e a questionar, sim, que seria ser um homem duro. Como se essa cela, né, acabasse se tornando um rito de passagem, né? É interessante a gente refletir sobre isso. Mais alguma consideração? Só beijos e amanhã o Dalton tá de volta. É isso, gente. Espero que vocês estejam curtindo o projeto. Espero que vocês interajam, comentem. A gente vai seguir até o fim do mês, fazendo mais conto, mais conteúdo. E contamos com a participação de vocês nos comentários, divulgando, tá? É isso. Até mais. Tchau! Era isso que sem corte? Não, aqui quem corte. Gaipígrafe pra quem corte. É porque a Laurisa, ela ficou, tipo assim, eu estou aqui forçada. Não é forçada, tô tensa, gente. Eu não sei o que fazer se eu olho pro Maio, se eu olho pra ti. Você pode ficar olhando pro mais como se fosse uma conversa, pro livro, que eu já vi eu filmando.
Já, eu mas fico aí- alternando entre o Maílson e a lente e a Não. câmera. Então você fica alternando entre olhar Mas é pra porque ele. eu tô tensa. Vocês têm que lembrar que isso é o Não, primeiro. tudo